Estou aqui em Brasília, no meu gabinete. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Aqui é o meu grande gabinete em Brasília. Tá aqui, ó. O meu gabinete tem vista ainda, porque alguns do anexo 3 nem tem vista. Tá vendo lá, ó? Então, lá. Aqui tá rolando o plenário agora, tá super vazio. Só tem uma pauta. Só tem uma matéria em pauta. Porque o Lira liberou os deputados para darem presença online, né? Mas eu vim para Brasília, né? Hoje estava na CCJ. Ali está o símbolo maior de liberdade, porque sim, quem tem arma tem o feijão, né? Não falava uma vez, é arma ou feijão. Aqui tá a minha quantidade de votos na parede, que eu sempre fico olhando cada município. Só não fiz voto em um município catarinense, né? Aqui o mapa do melhor estado do Brasil. Aqui estão as pessoas que trabalham comigo aqui em Brasília. A Ana foi importada lá de Criciúma. O Luquinhas, a Elaine, o André, a Isabela e a Lorena. Tá lá. Aqui a minha porta. E ó, tá vendo? Aqui na porta tem isso aqui, desarmamento é genocídio, que já tentaram tirar e eu sou rebelde, eu não obedeço muitas regras, né? Regras idiotas principalmente. Então, aqui é um presente que eu ganhei de uma eleitora que virou uma grande amiga minha. Ela disse uma recordação para não esquecer seus compromissos com seus 111.588 eleitores. Bom, mas agora feito esse tour aqui pra vocês, claro, a bonequinha, né? Bonequinha espanta comunista em cima da mesa. A Bíblia, que também ajuda a espantar comunista. E a Constituição Federal não tá em cima da mesa porque o Alexandre de Moraes revogou a nossa Constituição Federal, né? Não sei se vocês sabem. E essa bonequinha também aqui, ó. Bom, mas... um caneco de chopp de Rio Negrinho. Caneco de chopp, aqui os presentinhos que eu ganho. Né, olha aqui. Eu e o Bolsonaro. Enfim. Bom, mas eu quero falar com vocês de uma PEC que estava hoje em pauta na CCJ, comissão que eu sou membro. É a PEC 8 das decisões monocráticas. Essa PEC, ela começou a tramitação lá no Senado e veio pra cá. E tava parada. E depois de um entreveiro ali entre a STF e Congresso, na questão das emendas, enfim, o Lira despachou e mandou pra CCJ. Então essa semana, hoje, né, nós começamos a deliberar a PEC 8 na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara. Eu faço parte desde o ano passado. E por que ela é importante? Eu quero dar alguns exemplos para vocês entenderem. Essa PEC, né, do senador Oriovisto, é uma proposta, PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Então, nós vamos mudar a Constituição. Limita decisões individuais em tribunais superiores. Sabe quando alguém fala assim, o Alexandre de Moraes, ou qualquer outro ministro, deu uma decisão monocrática. Uma decisão monocrática é uma canetada dele. Uma canetada. Decidiu. Não foi o colegiado, não foi o plenário, não foi uma turma do STF. Foi um único ministro que decidiu sobre algo. E essa PEC, o texto dessa PEC proíbe a concessão de decisão monocrática, né? Proíbe essa decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei, ou seja, eficácia de uma lei aprovada por nós, representantes legítimos do povo, ou ato dos presidentes dos outros poderes. Porque o que acontece hoje? Nós temos parlamentares aqui que não são dignos de estarem aqui, porque vivem perdendo aqui no voto popular, né? A gente vota, eles perdem e depois eles recorrem para o STF. Quem faz muito isso é o PSOL,
que é um partido que tem uma ligação estreita com ONGs estrangeiras, né? E sobre isso eu tenho um projeto de lei muito importante que, se passasse, se tramitasse aqui na Câmara, mas infelizmente não tem o interesse da maioria, ia proteger a nossa soberania, porque hoje vocês sabem que tem organismos internacionais atuando no Brasil. Pois bem, esse partido ele vive judicializando tudo. Então vou dar um exemplo de uma decisão monocrática que está afetando a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, principalmente no meu estado de Santa Catarina. Tá aqui a notícia. Zanin suspende decretos de SC que dispensavam vacina em escolas. O que aconteceu? Lembra quando a ministra socióloga da saúde, aquela que quando era presidente da Fiocruz, colocou os contratos em sigilo de anos, né, que até hoje está em sigilo e vai ficar por muito tempo? Pois eles colocaram por meio de nota técnica a obrigatoriedade da vacina da Covid em bebês de 6 meses a crianças de 5 anos, certo? Quando começou essa patifaria, vários prefeitos de Santa Catarina, para não ter risco das pessoas serem perseguidas, que é o que está acontecendo agora em Santa Catarina, pelo Ministério Público. Que vergonha! Um promotor se propor a isso. O cara faz concurso para perseguir pais, pelo amor de Deus, né? Pelo Ministério Público e pelos conselhos tutelares que dizem zelar pelas crianças, pelos direitos dos jovens, das crianças e adolescentes. Não, deve ser muito, né? Aterrorizar uma família que não quer dar uma vacina que, me desculpe, não é obrigada em nenhum país do mundo. Pois bem, o Zanin, os prefeitos, antevendo essa perseguição e de forma corajosa, vários prefeitos de Santa Catarina fizeram decretos para desobrigar a apresentação da vacina da Covid para matrícula em creche, enfim, desobrigando, certo? Foi uma avalanche de decretos de prefeitos em Santa Catarina. Não saberia nem citar todos aqui, porque foram muitos, e quero parabenizar, inclusive, esses prefeitos. Pois bem, o Zanin, aquele que era advogado do Lula e foi pro STF, ele numa canetada, numa decisão monocrática, ele suspendeu todos os decretos. Então você vê a importância dessa PEC. O texto proíbe concessão de decisão monocrática que suspende a eficácia de lei ou ato dos presidentes dos outros poderes, né? Aqui é lei ou ato normativo. E aqui ele estava suspendendo um ato normativo, né? Um decreto. Suspende um decreto. E esse pedido que o Zanin atendeu, surpreendentemente, para a surpresa de 0 pessoas, foi feito pelo PSOL, o partido do Socialismo e Liberdade, que é uma mentira por si só, porque não existe socialismo e liberdade, né? Uma coisa é liberdade, outra coisa é o socialismo. Então, meus amigos, aqui está um exemplo da importância da PEC 8, poderia citar vários. O Zanin também suspendeu a nossa lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Nós fomos lá, fizemos uma lei prorrogando a desoneração. O Zanin, que é aliado de Lula e está no STF, não adianta fingir imparcialidade, ele foi lá e deu uma decisão monocrática acabando com a nossa lei, que passou por todo o processo democrático, legislativo, democrático, né, dessa democracia relativa, e acabou com a desoneração. Aí depois começaram a negociar ali, aí ele suspendeu a própria liminar dele, a própria decisão monocrática dele, e disse, não, agora eles estão negociando como a gente queria, então nós vamos suspender os efeitos da minha decisão monocrática. Então essa loucura é muito poder para um cara só. Nós vamos ganhar tudo se for passar por colegiado? Não, hoje nós não vamos ganhar, porque a maioria dos ministros são totalmente ideológicos e têm feito trabalhos político-partidários. Isso não é nem difamação, calúnia, injúria. Por quê? Porque o próprio Barroso fala que eles são poder político, certo? Eles falam, ele arrota. Então, o que acontece? Dessa forma,
vai ficar mais equilibrada, vão ficar mais equilibradas as decisões. Porque é óbvio que cada um tem um interesse ali, né? Cada um tem um interesse, apesar de serem aliados ideologicamente contra nós, que nós derrotamos o bolsonarismo, segundo o Barroso, vai ser mais difícil, né? Vai ser mais difícil, não vão ficar com tanto poder concentrado. Que poder concentrado é uma tragédia. Aliás, poder concentrado é típico do socialismo, né? Do comunismo e daí da migalha para o povo. Então, são importantes as proposições tratadas hoje. Foi lido o relatório, depois os deputados pediram vista, os deputados do PSOL, os deputados de esquerda, os deputados que amam o judiciário e não amam o legislativo. Não sei porque não se candidatam para vagas no judiciário. Né? E também a PEC 28, também foi tratada hoje. Dentre outras, hoje a gente falou na CCJ sobre como frear esse poder político do Supremo Tribunal Federal, de juízes que ficam praticamente antecipando seus votos. Vocês sabem que juiz não fala, juiz fala apenas no processo. Foi isso que eu aprendi na minha faculdade de Direito. Mas, que nem eu falei, não adianta eu botar uma Constituição aqui em cima da minha mesa, porque ela não tá valendo. Ela foi revogada, ela foi interpretada, ela foi neoconstitucionalizada, como tem um livro do Barroso, do neoconstitucionalismo, que é uma interpretação ampla e política e ideológica. Então nós precisamos frear isso. Os deputados do PSOL falaram em retaliação. Negativo. Quem está sendo retaliado há muito tempo é o Poder Legislativo. Porque tem gente acovardada. Porque tem gente que não enxerga, que só quer saber de entregar emenda ou de sei lá o quê, que não se preocupa de fato com o equilíbrio, o reequilíbrio dos poderes. Não é possível que tenha um poder que ninguém controle, que é o que acontece com o STF hoje. Por isso, esse assunto desse reequilíbrio dos poderes, ele é o mais importante do Brasil. Porque as pessoas não se trata só, não é, porque isso pode virar, esse jogo pode virar. A esquerda fica comemorando hoje, mas esse jogo pode virar. Né? Você não pode viver num país onde é proibido um assunto, falar, questionar eleições, né? Suscitar dúvidas sobre eleições é proibido. Falar na época do Covid sobre questionar as decisões draconianas de fica em casa e máscara era proibido. Saiu ontem, hoje pela manhã eu vi que o Mark Zuckerberg falou que foi pressionado a censurar as pessoas sobre esse assunto na sua empresa, na rede social que a gente utiliza. Então isso é uma maneira de bitolar as pessoas num discurso único, por exemplo. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso cada vez mais. Não podemos tirar o foco. Lembrando que dia 7 de setembro temos manifestação pelo impeachment de Alexandre de Moraes, porque ele tem piorado muito a situação do Supremo Tribunal Federal. Ninguém quer ver uma instituição odiada como é hoje, o STF é odiado pelas pessoas. Ninguém quer ver isso. Não é legal. As pessoas perdem a confiança até nas suas relações interpessoais. As pessoas, se elas não têm segurança que um contrato vai ser cumprido, né, um contrato escrito, um contrato baseado em lei, e uma lei que pode ser relativizada no STF por uma decisão monocrática, por exemplo, que segurança ela vai ter num contrato verbal com alguém? Antigamente era no fio do bigode, como se falava, como meu pai fala até hoje. E hoje em dia as pessoas não têm mais relação, não tem mais essa confiança nas relações, não tem confiança no Estado. Eu sempre falo que o Estado hoje é o seu maior inimigo, pode ter certeza, ele tá fazendo de tudo para te controlar, para saber onde você gasta, para controlar onde você gasta, para tirar dinheiro, para comer o seu dinheiro e dizer que vai fazer programas sociais, culturais, de saúde. Não vai, né? O Estado não consegue te prover tudo. Ele tem que prover o mínimo. Então, meus amigos, mais do que feitura de leis, mais do que barrar leis absurdas aqui,
lutar contra o aumento de impostos, eu quero mudar a cabeça das pessoas. Porque, sinceramente, às vezes eu fico abismada como as pessoas não ligam, por exemplo, pro que aconteceu com a reforma tributária. Não ligam que porque o cidadão tá ficando cada vez mais diminuto, menos poderoso. E as instituições, os cargos, o ministro, o delegado, o juiz, o Ministério Público, tão poderoso frente ao indivíduo. O Estado tudo pode, nós não somos donos de nada. O Estado vai passar ali, desapropriar a sua terra porque quer passar uma estrada. Ele paga quanto quer, não paga o que é justo. Você pode entrar na justiça, claro, mas só os seus netos vão receber. Então, tem muita coisa errada. E, primeiro de tudo, é libertar as nossas mentes dessa burocracia. As nossas mentes foram criadas para ser burocratas. As nossas mentes foram criadas para aceitar que o que vem do Estado é bom. Então, meus amigos, gosto e quero mostrar para vocês a realidade das coisas que acontecem aqui, tá bom? A PEC será votada quando? Foi pedido vistas e o prazo das vistas é de 2 sessões, certo? Um abraço, fica com Deus. Tem mais alguma pergunta? Quer dizer, eu não li o que vocês escreveram, tá? Ai, quase caiu aqui. Um abraço, vou sair. Quero ver Pablo Marçal engolindo Bolsonaro. Todos vocês se pegando e implorando cargo no governo. Heleno Reno. Olha, esse é o teu intuito? Para isso que tu quer ver o Pablo Marçal ganhar? É muito recalque, né, Heleno? Acho que você deve ter algum problema. É isso, né? O eleitor, ele é uma pessoa... Me falaram uma vez, o eleitor faz vingança com o próprio voto. Então, se você tem raiva do que a direita construída pelo Bolsonaro até agora representa, vai lá, fica à vontade, faça vingança com o teu próprio voto. Não tem problema. Se vingue do Bolsonaro, que está sendo perseguido até hoje por ter feito o que fez, né? Quem sabe é ele que merece vingança mesmo. É isso. Muitas pessoas são assim, sabe? Elas são muito complicadas, esse tipo de pessoa, que nem o seu Heleno Reno. Sai logo. Não vou sair agora, eu vou ficar só pra te irritar. Se tu quiser, sai você. Oi, Júlia, boa noite. E o projeto de mudar o impeachment? Esse projeto eu apresentei ontem, anunciei aqui também, né, pra vocês. Acabou de ser protocolado ontem. E agora vamos falar aqui com os líderes, com os outros colegas, para que siga o trâmite, para que forças ocultas não trabalhem contra ele, né? Qual é o projeto? Para quem não estava ontem aqui, é o seguinte: mudar a lei do impeachment. Para quê? Para que o Rodrigo Pacheco não possa sentar em cima dos nossos pedidos de impeachment e decidir não colocar nunca em pauta, que é o que ele tem feito, frente a tantos abusos e avanços das autoridades, dos autoritarismos de Alexandre de Moraes. Então, com a maioria absoluta de assinaturas num pedido de impeachment do Congresso Nacional, o Congresso Nacional é Câmara mais Senado. Ele não teria discricionariedade para colocar um não em pauta, ele seria obrigado a colocar em pauta. Essa é a mudança na lei do impeachment que eu propus. São Bonifácio com você, nossa deputada. Tive aí esses dias, foi muito bom falar. Em breve vamos trazer esse assunto sobre o que aconteceu em São Bonifácio, tá bom?
Júlia, por que Pacheco e Lira continuam lá? Porque eles foram eleitos para estarem lá e o mandato deles acaba no ano que vem, né? No início do ano legislativo, o ano que vem, tem eleição para presidente do Senado e presidente da Câmara. Pousada Hellman, São Martinho, um abraço. Deputada, qual a sua visão sobre o que aconteceu hoje sobre os PDL das armas? O governo arrebentou a 9mm, sufocou os clubes e não conseguimos ver a direita lutar sobre a derrubada disso. O que aconteceu hoje foi que foi retirado de pauta o PDL que passou aqui na Câmara, certo? O PDL, e eu acabei de falar com uma pessoa do Senado, até com o assessor de um senador, e perguntei o que tinha acontecido. Porque já foi retirado de pauta da outra vez, a pedido do governo, foi retirado de novo. E aqui foi feito um acordo para passar aqueles itens, para que fosse feita de forma simbólica. A questão do 9mm nunca esteve, por parte do governo Lula, em discussão. Eles não querem abrir mão de deixar o 9mm como calibre restrito. Porque eles pegaram como pauta política a questão do 9mm, né? Tem a deputada Fernanda Melchiona, ela dá entrevista e fala que 9mm é arma de guerra. Pra mim, arma de guerra é o que você tem na mão, né? Mas enfim, né? Eles são desarmamentistas, esse governo não vai ter nenhum tipo de avanço na área armamentista. Pode esquecer, é lutar para a sobrevivência. E eu hoje recebi um pessoal aqui, o pessoal do tiro tá desanimado. Questão de desanimar sobre ter armas ou não é uma questão de política, é uma questão de consciência e liberdade. Quem abrir mão de ter uma arma porque tem preguiça de passar por todas as burocracias, tá abrindo mão da sua própria liberdade. Eu considero assim. Mas tem gente que não aguenta porque ficou mais caro, tem clubes quebrando, tem clubes fechando, tem lojas, principalmente, que caíram muito porque, óbvio, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, apesar de terem muitos que reclamavam, diziam que não estava bom, venderam muito, né? Então esse PDL foi para tirar as piores coisas, porque eles não deixaram avançar muito. Exemplo de uma das piores coisas que ia fechar a maioria dos clubes de tiro. Distância entre os clubes de tiro e instituições de ensino, não era nem escola, então tinha juiz que ia poder interpretar, tinha gente que ia poder interpretar que instituição de ensino é um cursinho de manicure, sei lá, ou de cozinha, não sei. Então, foi tirado isso, foi tirada a questão da manutenção dos calibres, mas sobre o 9mm nunca foi cogitado ter a condição de se retroceder, né, se voltar atrás nessa pauta. Foi condição por parte da maioria, né, e do governo Lula, que é desarmamentista. RBS Vieira. Júlia, me dá um oi, senão eu vou sair. Tá bom, oi. Mas se quiser sair, também pode sair. Amanhã em Timbó. Amanhã tô em Timbó. Eu e o Eduardo Bolsonaro. O Heleno Reno, aquele que disse que quer que o Pablo Marçal ganhe para eu ter cargo no governo, só que eu não preciso, né? Porque eu tenho meu patrimônio, tenho a minha profissão. Quer saber qual a diferença de Carla Zambelli e Bia Kicis? Qual a diferença? A Zambelli é ruiva, eu não sou. A Bia Kicis é morena e eu sou loira. Seus argumentos não nos convencem. Não quero te convencer, querido. Você é claramente um ignorante e eu não convenço ignorantes. Porque ignorantes vivem na ignorância. A senhora anda armada porque tem seus benefícios da Câmara dos Deputados. Não, eu já tinha porte muito antes de ser deputada. Muito antes não, mas antes de ser deputada. Um tempo antes de ser deputada eu já tinha. Porque eu tenho ameaças de morte gravíssimas de pessoas ignorantes da tua turma. Pessoas que falam, mandam e-mail, que mandaram e-mail depois de eu ser deputada. E antes mandava, se eu ver a Júlia na rua eu vou encher ela de porrada. Mandaram no meu gabinete dizendo que iam matar eu, a minha filha e meu marido. Então é por esse motivo que eu tenho porte, porque eu tenho ameaças e constantes, direto. Nem fico falando toda hora porque é chato, né?
Teve algumas vezes que eu me pronunciei, mas enfim. A maioria deve ser apenas gente bravateira que nem o senhor. Mas sempre tem alguém que, estimulada por essas pessoas, cria coragem um dia, não é mesmo? Você vai ao 7 de setembro? Vou. Nete Matos, nossa, que grossa. Eu tenho esse defeito, eu sou um pouco grossa às vezes, é verdade isso aí. Queridinha tem a Tabata Amaral também, né? Se quiser, tem a Tabata, ela é bem queridinha, mas aí se você olhar as votações dela, complicado. Precisamos de uma revitalização na rodovia Genésio Mazon, a Morro da Fumaça. Nos ajude. Grande abraço. Passei outro dia ali, né, Genésio? Estava indo de Mofu para a nossa Benedetta. É verdade. Eu já falei sobre essa revitalização até antes do Jorginho assumir. E parece que eles tinham feito, né? Alguma revitalização, mas tá precisando de novo. Tiago, sou de Joinville, te acompanho, te sigo e você nos representa. Valeu. Então tá, pessoal, vou sair. Fiquem com Deus. E é isso. Meu amigo Zani Júnior, lamentáveis ameaças a uma das melhores parlamentares do país. Faz parte. Um bando de cagão também. Tchau.